Vamos ao Lula na Assembleia da ONU. Ele respeitou a tradição criada em 55, abriu a Assembleia Geral da ONU, como acontece todo ano em Nova York, cobrou ações dos países ricos contra a desigualdade e criticou o que classificou de aventureiros de extrema-direita. Reportagem da correspondente Mariana Giangiacomo. O líder brasileiro foi o primeiro a discursar na parte em que falam os chefes de Estado e de governo das 193 nações que integram a organização. Lula foi aplaudido 7 vezes durante a fala. O presidente voltou a pedir a reforma no Conselho de Segurança da ONU e não poupou críticas ao órgão que tem como membros permanentes as grandes potências mundiais. Continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zona de influência e de reeditar a Guerra Fria. O presidente brasileiro cobrou ações de países ricos e disse que o neoliberalismo agravou as desigualdades do mundo. Ele também criticou o que classificou de aventureiros da extrema-direita. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Joe Biden assumiu o púlpito da Assembleia Geral após o discurso de Lula. O presidente americano reforçou a urgência de ações para o combate às mudanças climáticas. Record-breaking heat waves in the United States and China. Wildfires ravaging North America and Southern Europe. A 5th year of drought in the Horn of Africa. Tragic flooding in Libya. My heart goes out to the people of Libya. That's killed thousands of people. Uma das falas mais aguardadas foi a do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que pela primeira vez desde a invasão russa discursou presencialmente no encontro anual da ONU. Em seu discurso, Zelensky acusou a Rússia de genocídio. We know the names of tens of thousands of children and have evidence on hundreds of thousands of others kidnapped by Russia in the occupied territories of Ukraine and later deported. The International Criminal Court issued arrest warrant for Putin for this crime. And we are trying to get children back home. But time goes by. What will happen with them? What will happen to them? Those children in Russia are taught to hate Ukraine, and all ties with their families are broken. And this is clearly a genocide. Após deixar a sede da ONU aqui em Nova York, Lula voltou para o hotel onde está hospedado e retomou a agenda intensa de encontros bilaterais. Ele se reuniu com o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, e na sequência se encontrou com o chanceler alemão Olaf Scholz. O presidente terminou a agenda de compromissos com uma bilateral com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Amanhã, Lula tem bilaterais com Joe Biden e, depois de alguns desencontros, se reunirá com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Hussein Kaluti, nós vamos separar um pouco as questões relativas ao Conselho de Segurança da ONU para a gente tratá-las em especial, um pouquinho mais na frente. Vamos pegar alguns dos outros aspectos do discurso do presidente brasileiro abrindo a Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu destacaria a sua análise inicialmente, essa afirmação dele, segundo a qual os males do mundo são do neoliberalismo. O que ele quis dizer? Que os males do mundo é o capitalismo? Bom, eu analisaria, William, o discurso dele para além desse aspecto, embora entendo que esse aspecto conceitualmente talvez não tenha sido bem empregado no âmbito do discurso. Eu acho que o valor agregado do discurso do presidente Lula possui 2 sentidos, um sentido técnico e um sentido político. O sentido político, acho que foi um discurso equilibrado, um discurso razoavelmente baseado nos princípios constitucionais da nossa Carta Constitucional, está dentro das linhas tradicionais da política externa brasileira, né? Ele deu, digamos, um pouco de dignidade, ele restaurou a dignidade ao discurso do Brasil na tribuna das Nações Unidas,
se a gente comparar com os 4 discursos calamitosos do presidente Bolsonaro. Então, sob esse aspecto político, eu acho que foi muito importante. Bom, obviamente que quando ele traz à baila conceitos como neoliberalismo e esses males como um todo, isso já tem um componente ideológico, obviamente, que talvez fuja um pouco a o que talvez é importante endereçar. Agora, dentro dos aspectos técnicos, ele traçou 2 linhas importantes. Uma linha, ao chamar a atenção para a necessidade da reforma da governança global. Até aí, é importante sublinhar isso, e é uma obrigação do Brasil sublinhar a necessidade da reforma do sistema financeiro e do sistema político internacional. 2, chamar a atenção para o tema climático e do meio ambiente. Terceiro, chamar a atenção para a necessidade da cooperação para a mitigação de conflitos e também, para concluir esse aspecto, uma ordem internacional baseada em regras. E aí ele reitera o compromisso do Brasil com o direito internacional e traz a desigualdade como um fio condutor de todo o discurso. Então, da perspectiva técnica, está razoável esse aspecto e está correto. Por fim, Ucrânia. Esse aspecto foi muito importante tirar a centralidade do tema ucraniano do discurso, porque toda vez que o presidente fala de Ucrânia, ou orientado a falar de Ucrânia, muitas vezes cometendo alguns deslizes desnecessários, infligindo danos à política externa brasileira. Então, ele mencionou o necessário, no tom necessário, sem se comprometer muito, até porque ele terá encontro com Biden e com Zelensky para abordar esse aspecto. Eu vou fatiar vários dos aspectos, Hussein, senão é muita coisa de uma vez só. Ucrânia e Conselho de Segurança vou deixar um pouquinho para adiante. Eu vou focar agora inicialmente na capacidade que o Lula tem de entender como funciona o sistema internacional ou não. O discurso demonstra isso? Bem, as premissas, né, elas não são realistas, né, William? Você investir tanto capital político na reforma do Conselho de Segurança, que é uma coisa inviável, né, assim, porque como que a China vai aceitar a entrada de 2 adversários, a Índia e o Japão, né? Como que a Rússia vai ceder poder, diluir o seu poder de veto, que hoje tem um caráter existencial para a Rússia, né? Assim, se pegar a carta da ONU e pegar o que a Rússia está fazendo, a Rússia tem que ser expulsa da ONU, expulsa do Conselho de Segurança e punida severamente. Então, eu acho que essas são palavras assim que são jogadas ao vento, e talvez colocar isso no topo da agenda é uma coisa que é inviável. O presidente Biden falou sobre isso, né? Claro, porque ele quer isso que eu disse antes, diluir o poder da Rússia, tornar de novo funcional esse Conselho de Segurança, que lá atrás, os próprios Estados Unidos, 20 anos atrás, desmoralizaram, né? Vamos ser sinceros, com aquela invasão do Iraque. Então, assim, eu acho que esse não deveria ser o foco dos discursos do presidente. Eu acho que ele deveria reduzir um pouco suas ambições no campo pessoal, de se tornar um líder mundial, e focar nos ativos que o Brasil oferece para o mundo e que são de extrema relevância e são práticos e que são muito bem-vindos, que são a Amazônia, transição energética, energia renovável, a desigualdade, sim, o Brasil tem uma experiência com transferência de renda, isso tem, né, aspectos técnicos também, e esses outros pontos de direitos humanos. Só que ele acaba contaminando até mesmo esses pontos de direitos humanos, de democracia, quando ele defende ditaduras que violam esses direitos. Que foi o caso hoje quando ele critica as sanções a Cuba, por exemplo. Daniel Hittner, a questão do multilateralismo, você vinha apontando tradições da diplomacia brasileira, essa é uma. A questão é um conceito hoje que envolve definições diferentes, se você está falando dos Estados Unidos ou da China. Qual é a do Lula? A do Lula, William, é de que, por exemplo, isso foi citado no discurso, sanções unilaterais são ineficazes. Aí, óbvio que o exemplo mais recente que a gente tem é da Rússia, porque o Sul Global acabou não endossando, não aceitando as sanções, não se juntou às sanções à Rússia.
E nem as sanções à Rússia estão tendo até agora o efeito esperado, talvez, pelos Estados Unidos. Embora as pessoas com quem eu converso aqui na Embaixada Americana sempre se esforcem muito para dizer que um dia elas terão efeito e que isso é muito devagarzinho, é gradual. Mas, aparentemente, que você não desarticulou o funcionamento da economia russa. Agora, tem vários pontos ali. Eu acho que quando a gente trata de reforma do sistema de governança global, e isso foi enfatizado até pelo discurso do secretário-geral da ONU, quando ele resume numa expressão reforma ou ruptura, a gente não tem que falar só de Conselho de Segurança da ONU. É claro que essa é a fase mais visível da reforma, mas tem vários outros pontos. Lula fez referência hoje, por exemplo, à rodada Doha, que é inexistente hoje, de 2001. Agora, você tem ali um problema de governança da OMC, com o Tribunal de Solução de Controvérsias virtualmente paralisado. Você tem uma reforma necessária, talvez, que há muito tempo se arrasta, do próprio FMI. Quando ele cita esse exemplo de que, com uma série de imprecisões, porque ele esquece socorro à Argentina, ao México, à Colômbia, mas de que os direitos especiais de saque do FMI foram disponibilizados muito mais para a Europa do que para a África, a crítica indireta aí é que o FMI tem funcionado mal. O FMI não tem respondido com agilidade e com eficácia a crises que os países em desenvolvimento acham importantes. Então, por isso, Daniel, você tem uma série de outros sistemas que vão ganhando espaço dessas instituições. Ele colocou essas duas coisas no mesmo contexto. A frase dele foi o seguinte: o princípio da multilateralidade vem sendo corroído, em parte pela representação desigual e distorcida da direção do FMI e do Banco Mundial. Isso é inaceitável, palavras do presidente. Agora, Thaís, manda no FMI e no Banco Mundial quem põe a grana. Exatamente. Vai funcionar a mesma coisa com o Banco dos BRICS, por exemplo, né? Onde manda a China. Onde manda a China, exatamente. Então, quem botou 30% do dinheiro tem direito de estabelecer 30% de para onde vai o dinheiro. Hoje, mais cedo, acho que eu ouvi até o Lorival fazer uma comparação que eu achei muito interessante, que ele disse o seguinte: falou, você imagina você transferir a mesma quantidade na proporção de um país africano, é muito mais. Então, não adianta comparar números absolutos, que foi uma coisa que o Lula fez. Olha, foram X centenas de bilhões de dólares dos países desenvolvidos e uma mirreca para os países pobres, né? Esse número absoluto, ele é assustador, mas você está comparando um PIB de 20 trilhões de dólares, que é o caso dos Estados Unidos, ou de 17, 18 trilhões de dólares, que é o caso da China, com muitos países que não têm nem 1 trilhão de dólares em PIB. Então, é uma comparação que ela pode chamar a atenção, porque são valores suntuosos, mas que ela não faz sentido nem pela gestão dos institutos e dos organismos multilaterais, que têm ali seu papel financeiro, o papel no desenvolvimento, muito menos conversa com o tamanho e o aporte que os países poderiam receber. Vamos ver exatamente o que ele disse sobre governança econômica. Vamos conferir. O princípio sobre o qual se assenta o multilateralismo, o da igualdade soberana entre as nações, vem sendo corroído. Nas principais instâncias da governança global, negociações em que todos os países têm voz e voto perderam o fôlego. Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema e não da solução. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para os países africanos. A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável. Não corrigimos os excessos da desregulação dos mercados e da apologia do Estado mínimo. As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Os BRICS surgiu na esteira desse mobilismo e constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre países emergentes. Ele faz uma crítica, Caio, à apologia do Estado mínimo. Evidentemente, quando a gente considera Hussein, China ou Rússia, eles não são bem casos de países que façam qualquer apologia de Estado mínimo.
Se a gente olhar para o que faz o Biden hoje com os programas dele, inclusive os programas dele de incentivos, isso é tudo menos Estado mínimo. 2,5 vezes o PIB brasileiro foi o que o governo americano gastou. Não dá para chamar de apologia do Estado mínimo. Não sei se eu estou errada na conta. Não sei se ele acha que a Alemanha faz apologia do Estado mínimo. Aí, qual é a pensata política aí no discurso do presidente? Quem coloca essas frases na boca? Bom, quem redigiu o discurso, até onde a gente sabe, foram os assessores, principalmente no Palácio do Planalto, né? Os diplomatas mais do Palácio do Planalto, da assessoria especial do presidente, mais do que o Itamaraty em si. A gente já trouxe essa apuração aqui algumas vezes, William, de um certo, não distanciamento ou afastamento, mas de que o pensamento médio do diplomata que se encontra no Itamaraty não necessariamente é o pensamento médio dos diplomatas que estão dentro do Palácio do Planalto e que, em casos como esse, costumam ter a última voz, a última influência sobre as falas, os discursos e as orientações que dão sobre o presidente da República, que ele acaba levando aos púlpitos. Na leitura, pelo menos que eu tenho bem brevemente ali desse discurso, é quase que ele joga, ele coloca o diagnóstico de um problema de governança global e utiliza esses fóruns que vêm se crescendo, por exemplo, o BRICS que ele cita, até como um instrumento de negociação política com os países ricos, né? E o fato dos países, você cita isso até na abertura, França não está lá, Rússia não está lá, de certa maneira, para esses diplomatas que estão no Palácio do Planalto, diz mais sobre os países que não estão, porque na visão deles deveriam estar, do que do Brasil falar para um público que não estava lá. Porque a articulação de forças que está ocorrendo é uma articulação de forças de quem está ouvindo o Brasil, então, com os outros países, com a China e por aí vai. Quando ele se dedica, como ele fez, Hussein, o que você está levantando agora também, a questões de governança e a coloca num sentido amplo de governança econômica, ele usa essa expressão, há 2 pontos, Hussein, que ele coloca de novo em convergência. Um são as sanções. Na verdade, me parece que ele está se referindo ao uso do dólar como sanção. E o outro é o velho objetivo de dedolarizar a economia mundial. Ambos têm apelo, sobretudo aos que contestam hoje o que a gente convencionou chamar de ordem liberal internacional. Até que ponto ele consegue levar? Eu acho que ele está... Você perguntou de uma coisa muito importante, qual é a pensata política que está por trás disso? E uma pergunta fundamental. Eu percebo que ele enxerga ou vislumbra um momento de uma possível transformação, ou um momento em que ele pode exercer uma pressão para causar uma transformação. E essa transformação lhe será acreditada, né? Então, ele decidiu apertar alguns botões de forma simultânea. Razão pela qual ele, ao falar de reforma de governança do sistema econômico e trazer no discurso da ONU FMI e Banco Mundial, porque ele percebe que hoje há países, especialmente os Estados Unidos, estão mais suscetíveis a aceitarem uma mudança na direção do Banco Mundial, que seja alguém, um presidente não mais americano, mas alguém dos países em desenvolvimento. Então, ele adiantar esse discurso e trabalhar nessa direção seria o Brasil liderando essa discussão, tá? Então, quando ele traz Cuba no discurso dele, e traz à baila a ilegalidade do bloqueio, eu não acho que nessa questão, Lorival, ele está defendendo uma ditadura ou deixando de defender uma ditadura. A ditadura é uma ditadura, não importa de que contorno que é. Eu acho que aí ele está olhando para diversos macro problemas e múltiplos tabuleiros, em que ele quer ser solucionador desses macro problemas, né? Quer dizer, Ucrânia aqui, o que não está resolvido? Outro problema ali, a Cuba ali, Venezuela aqui. Ele quer ser o solucionador desses problemas, ou de alguns desses problemas, ou ter alguma conquista diplomática de valor, digamos, histórico. Só um minutinho, rapidinho, cara. Então, ele olha para a questão de Cuba. Então, se ele percebe que ele pode pressionar para que chegue um momento em que o bloqueio possa ser discutido nos Estados Unidos e ele ser um mediador
para que haja confluência para a retirada do bloqueio, terá sido ele o presidente latino-americano que ajudou a resolver o bloqueio. É isso. Não é em função da ditadura ou não ditadura em Cuba. E não Você quer falar agora nesse Então, sentido? eu acho que muito mais em função desse aspecto, entende? Então, Lorival Caio. Bom, a rejeição ao embargo a Cuba é um consenso mundial. E o Barack Obama tentou caminhar nessa direção, cujo vice era o Joe Biden. Eles não conseguem por uma questão paroquial, eleitoral na Flórida, que é a resistência da comunidade cubana, e a Flórida é um swing state, um estado que oscila entre republicano e democrata. É só por isso que existe esse embargo. Esse embargo, ele favorece a ditadura cubana, porque o mundo inteiro faz comércio. Eu já estive 4 vezes em Cuba. O mundo inteiro faz comércio com Cuba. Canadá, Espanha, os europeus, tudo investem em Cuba, no setor turístico. E aí eles têm um embargo para justificar a absoluta desfuncionalidade daquela economia, que é disfuncional pelas mesmas premissas da economia que o Lula defende, só que não consegue implantar no Brasil, porque a sociedade brasileira não aceitaria. É muito seguro. Esse discurso é muito seguro. Só que... Por que é um discurso seguro? Porque todo ano é condenado nas Nações Unidas a aplicação do embargo ilegal dos Estados Unidos a Cuba. Pela maioria, por quase 190, claro. 170, essa é uma não discussão. mortos. Essa é uma não discussão. Não discussão. Então, só que ele não. O que ele tem a dizer sobre ele sobre os direitos humanos em Cuba, já que ele é um defensor da democracia e dos direitos humanos? E na Venezuela. Ele citou uma tentativa de golpe de Estado na Guatemala, não citou a Nicarágua, que é uma ditadura que é vizinha. Agora, sobre a qualidade do tipo de argumento que o Lula usa, eu vou dizer o seguinte. Vamos pegar os números do Lula, ok? Ele disse que o FMI destinou 160 bilhões de dólares para a Europa e 36 bilhões para a África. Ele disse, eu não chequei os números. Vamos aceitar. Bom, 160 é 4 vezes 36. O PIB da Europa é 24 trilhões. O PIB da África é 3 trilhões, 8 vezes. Então, se alguém que soubesse, para quem sabe fazer conta, o que ele está dizendo é que a África recebeu o dobro da ajuda do FMI em relação à Europa. Lorival, posso passar a palavra para o Daniel? Ele está me pedindo lá. Eu acho sinceramente irrelevante, por favor, com todo respeito ao raciocínio do Lorival, mas acho irrelevante essa discussão sobre os tamanhos das economias da Europa e da África. Acho que o ponto aqui, eu peguei o último relatório anual do FMI para dar uma olhada se procediam esses números do Lula. O FMI distribuiu, no ano fiscal de 2022, cerca de 650 bilhões de dólares em direitos especiais de saque. Uma boa parte é para países em desenvolvimento. Você tem 40 bilhões de dólares para a Argentina, 45 bilhões de dólares para o México, 10 bilhões de dólares para a Colômbia. Então, países em desenvolvimento têm sido, sim, contemplados. Qual que é o problema ali? Qual que é o raciocínio que está por trás dessa crítica e consta do relatório do FMI? Em 2012, você tinha 27% dos países do mundo, segundo o FMI, altamente endividados ou correndo o risco de entrar em superendividamento. Hoje, você tem 60% dos países do mundo, você tem 2/3 dos países do mundo correndo o risco de superendividamento. E o FMI é uma instância que tem conseguido combater esse tipo de crise sistêmica? Não tem, entre outras coisas, por uma questão de governança. A governança não é só definida por quanto cada país está disposto a injetar ali no FMI. A discussão sobre a reforma do FMI está pendente desde 2010. Países em desenvolvimento importantes, caso da China, que a gente pode até questionar se deve ser classificado assim ou não, estavam dispostos a injetar mais dinheiro e aumentar a possibilidade de empréstimos do FMI. Mas esse debate não tem passado no Congresso americano. Não tem, ponto. Então a discussão é essa. A governança não tem dado certo. E aí você vai encontrar alternativas fora desse sistema atual. Recorrendo de novo ao que disse Antônio Guterres, reforma ou ruptura. Você sabe quantos por cento desse endividamento é em relação à China? Não sei. A China é o maior credor de toda essa dívida nova que existe. E a China não faz parte do Clube de Paris, não faz parte desse sistema. E não aceita renegociar juros, coisas que os países do Clube de Paris
Fazem, que aliás foi criado em 1956 para salvar a Argentina, que estava asfixiada nem financeiramente. A China também, agora, se você quer dizer que um raciocínio macroeconômicas como impõe a você está dizendo que a matemática não é importante na economia, é isso que você está dizendo, né? Então você vai despejar eu estou dizendo que você pegou um 160 bilhões de dólares na África e 36 bilhões na Europa. É aí isso. Aí trava na capacidade de gestão dos próprios africanos. Não tem o que fazer com esse dinheiro. Os governos não têm governança. Não tem projeto. Não tem projeto, não tem governança. Enfim, sim, o FMI está super travado, não passa no Congresso americano, porque eles ainda acreditam que tem que ser do jeito que é há 50 anos. Tem que haver uma modernização? Tem. Precisa mudar de parâmetro, não pode ser apenas pelo capital de cada país representante? Não necessariamente, eu acho que precisa haver uma mudança, mas é assim que a regra funciona e tem um questionamento de qual é a capacidade dos países que realmente precisam, e muitas vezes precisam não só do dinheiro, mas precisam muito mais de uma capacidade de organização ali das suas contas. A Argentina é o sinal é o maior fracasso do FMI nesse contexto, e é considerado um país intelectualmente desenvolvido, de gerir isso. Acho que tem uma encruzilhada aí muito grande para essa solução, William. Eu nunca vi credor algum tratar quem deve com magnanimidade. O que eu vi que a União Soviética fez com Cuba, ou o que a China fez em boa parte com a Coreia do Norte, ou o que a China está fazendo hoje com países africanos, estão todos na fila do garrote. A hipoteca é o ativo construído e ela fica com a infraestrutura. Porque de graça você não leva. E os juros praticados pela China são muito superiores aos outros. É aí que se coloca a questão do Brasil e da dívida de Cuba com o Brasil, da dívida da Venezuela com o Brasil também. Mas essa é outra questão.